Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, esse aqui é o Mãe Literatura. Hoje é dia 12, todo dia 12 é dia de 12 livros para 2025, o último do ano dos livros de dezembro. E com ele a gente encerra esse projeto que eu adoro desse ano. Encerra porque já voltaremos em 2026, já já, tá aí. E eu sempre falo, eu vou falar de novo, porque assim, é um projeto que eu amo, é uma delícia de fazer. Eu sei que o pessoal tem me acompanhado, algumas pessoas têm lido também, isso me deixa muito feliz. A Cris está aqui do lado, fazendo uns barulhinhos. Enfim, é muito gostoso, muito, muito bom. Foi uma experiência sensacional e eu quero ainda este mês trazer um resumão, né, uma retrospectiva de como é que foi, contar um pouquinho de cada livro, vamos ver como eu me organizo. Eu acho que vai dar, vou me organizar aqui, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Muito bem, mas hoje nós estamos aqui para falar sobre este livro tão interessante, que eu gostei demais. As Viúvas Passam Bem, da Marta Barbosa Stephens. Uma edição muito bonita, exato, da Folhas de Relva, uma editora que eu gosto bastante do trabalho deles e eu queria contar um pouquinho, porque assim, alguns livros, eu acho que isso é bem interessante passar para vocês. Eu sempre gosto de saber essas curiosidades. Alguns livros chegam para mim. Alguns livros são indicações de amigos, das próprias editoras, de autores, de leitores. E alguns livros, eu sempre digo que alguns livros escolhem a gente. E foi o que aconteceu aqui com As Viúvas. Quando eu bati o olho no Instagram da editora, da Folhas, eu falei, gente, eu quero ler esse livro. E aí eu mandei uma mensagem para Alexandre Stout, que é o editor da Folha. E ele gentilmente, na hora eu falei, Alexandre, eu quero muito ler esse livro. Eu falei do projeto, ele, claro, não tem problema nenhum, ele gentilmente me enviou o livro. E eu gostei demais. E aí eu conheci a escrita da Marta, que também é uma querida, super atenciosa, né, nas redes sociais. E aí eu encerro em grande estilo este projeto. Como todo mês eu sorteio um livro, então obviamente eu não sei a sequência e alguns vão ficando mais para o final do ano, né? E foi o que aconteceu com este daqui. Então eu vou contar um pouquinho sobre esse livro que foi finalista do Prêmio Leia em 2021, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que foi o ano de lançamento dele, se não me engano. Não, ele aqui saiu de 2000, essa edição é de 2023. Mas ele já tinha sido finalista em 2021. Então, o que eu quero contar para vocês? Essa história, nós vamos acompanhar como título, eu gosto de títulos diferentes, né? Os títulos diferentes sempre me conquistam. E aí aqui, ó, As Viúvas Passam Bem, nós vamos acompanhar duas mulheres, tá? A Margarete e a Guiomar. Essa história se passa nos anos 90, no Recife. E é uma história de duas viúvas, vizinhas e inimigas. Então, assim, isso que eu vou falar pra vocês não é spoiler, tá? Porque aqui na contracapa e logo no primeiro capítulo isso acontece. Os maridos delas, né? O marido da Margarete, ele é um inglês que morava, né? Há bastante tempo no Recife. E quando ele chega, ele vem passear e conhece a Margarete, acaba ficando por aqui. E que é o Richard. E o marido da Guiomar é o Alexandre. E aí, por uma coisa tão besta, tão tosca, tão idiota, com perdão das palavras, né? Eles se enfrentam e um acaba matando o outro. Então é meio que um duelo sem motivo, assim, não era que eles eram inimigos, não era nada disso, foi uma coisa assim meio na hora ali. E um mata o outro, os dois acabam morrendo e as duas se tornam viúvas. O que poderia, elas não eram amigas, né? Elas não eram assim próximas, mas elas moravam
né, e seguiram morando uma de frente para a outra. Então, o que poderia, de alguma forma, aproximar essas mulheres não aconteceu, muito pelo contrário. Embora, na minha opinião, eu acho difícil, que dificilmente isso poderia acontecer, até pelas circunstâncias de toda essa tragédia. E aí elas meio que ficam se evitando, se engalfinhando e programando vingança uma com a outra, até cair numa coisa assim, meio caricata, que até os filhos não tinham nada contra uns aos outros, ambas tinham filhos, né? Mas que assim, acaba ficando uma coisa meio que da cultura lá do bairro, né? As duas estão sempre brigando, fazendo vingancinha boba uma com a outra, e assim o tempo vai passando e a vida vai seguindo. Mas o que eu gostei muito desse livro, além da construção, é um livro bem fininho, tá? Ele é bem fininho, ó, mas eu marquei bastante coisa. Ele tem, deixa eu ver aqui pra vocês, 122 páginas. Mas eu gosto muito quando a história me arrebata. É uma história forte, é uma história muito bem contada, e é uma história que a gente não precisa muito do supérfluo nessa história, né? A Marta, ela tem uma escrita assim mais concisa, não é muito detalhista, mas ela passa a mensagem que ela quer passar de uma forma muito potente. Eu gosto muito de ler sobre essa temática, sobre o luto. Não é um livro teórico, é um livro de ficção, né? É um romance de ficção, uma novela, enfim. Mas aqui vai mostrar como foi a vida dessas duas mulheres, como que elas eram antes destes relacionamentos, como que isso impactou, como elas seguiram a vida. E é um olhar, assim, é um olhar até poético, mas é um olhar, assim, que tem uma singeleza, que tem uma sensibilidade. O livro é narrado, tem uma narradora, né? Uma narradora muito interessante, que ela começa a narrar dizendo que as impressões dela é de uma menina de 13 anos, e no final ela conta que ela sempre ficava sabendo, toda vez que ela voltava para Recife, ela sabia dessas novidades sobre essas duas mulheres, porque o pai contava, né? Primeiro a mãe, depois o pai contava, até que o pai falece também. No finalzinho ela conta que o pai falece, e aí ela perde as notícias aí dessas duas mulheres. E aí, ao mesmo tempo que nós vamos acompanhar essas duas mulheres, nós também temos a oportunidade de acompanhar esse entorno dessas mulheres. Então, assim, como que elas refizeram a vida. Então, uma tem um outro envolvimento com uma outra pessoa que também ficou viúva. E eu acho que a Marta capta muito bem essa coisa assim de o que tem por trás dos relacionamentos. Então, um relacionamento que a princípio, poxa, foi tão bonito, tão bacana, mas no momento em que a pessoa falece, ela expõe um segredo. E aí, como que é para a pessoa que fica saber desse segredo, dessa coisa proibida que ela não tinha ideia. A outra viúva, ela começa, vai fazer teatro, começa a conhecer outras pessoas, ela tem amizade com um rapaz que mora com a mãe é alcoolista, mas ao mesmo tempo ele se permite viver a sexualidade dele, a homossexualidade dele de uma forma um pouco mais livre, lembrando que estamos aqui nos anos 90, tá? Então, assim, todos esses lampejos, assim, são passagens como se fossem passagens de cena, de personagens. Ele me agrada demais, me agrada muito. Acho que foi uma leitura assim muito prazerosa, e que a Marta, ela consegue um equilíbrio muito bom entre um tema tão pesado e árido, né, como a perda de um relacionamento, a morte de um parceiro, mas que a vida nessas mulheres, e essas vidas não tem nada de extraordinário, não tem nada demais, e talvez por tudo isso, por serem tão humanas, tão próximas da gente,
a gente consegue se identificar. Pelo menos eu consigo me identificar muito. Foi uma leitura assim muito boa. Gostei bastante. A escrita da Marta é muito bonita, muito. Eu destaquei, como eu falei para vocês, muitas coisas e vou ler 3 trechinhos bem rápidos que eu destaquei aqui para vocês, né? O que Margaret sentiu enquanto caminhou naquele labirinto de becos foi a surpresa de estar presente e não pertencer. Então são frases desse tipo que me trazem algumas reflexões muito interessantes. O viúvo tinha mais raiva do que tristeza. Levou consigo o incômodo das palavras não ditas e de não ter tido a chance de ouvi-la. Por tempo se torturou ao pensar não em se seria capaz de perdoá-la, mas antes se a ela interessaria esse perdão. Bom, né? Nossa, gostei muito dessas passagens. Quando ele não aparecia, a ausência pesava, tomava todo o ar da casa e era difícil para ela respirar. Bom, né? Então, eu quis selecionar esses trechinhos para falar um pouco sobre a potência, né, dessa escrita tão bonita da Marta. E aqui vocês veem a fotinha dela. Eu gosto dessas fotos diferentes. Marta Barbosa Stephens é jornalista e crítica literária, com mestrado pela PUC de São Paulo, nasceu em Recife e mora na Inglaterra. É autora de Voo Luminoso, de Alma Sonhadora, de 2013 e Desamores da Portuguesa, de 2015. Tem contos publicados em diversas coletâneas, entre elas Feliz Aniversário Clarice, de 2020, selecionada pelo PNLD MEC de 2021 para ensino médio. As Viúvas Passam Bem foi finalista do Prêmio Leia de 2021, como eu falei para vocês. Quero falar rapidamente sobre a edição. É uma edição bonita, uma edição, como eu falei para vocês, enxuta, mas muito bonita. Letras também confortável, papel amarelado, pólen, que eu gosto bastante. E quero destacar essa capa. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas vocês percebem? A capa, ela parece uma pintura, realmente. Ela tem até uns veios assim de pintura. A capa foi o que me chamou muito a atenção. Fiquei apaixonada pela essa capa. Achei essa capa linda. E aí, quando eu tava aqui preparando o material para passar para vocês, eu fiquei muito feliz quando eu vim aqui e descobri que a direção editorial do livro é do Alexandre Stout, né, que é o editor da Folhas de Relva. E aí eu descobri que esta capa, a imagem da capa chama Mulheres Olhando para o Mar, é de 2023, Olhos sobre Tela, do Alexandre Stout. Aí eu falei, gente, que legal! Nossa, eu fiquei assim, muito feliz de ver que essa capa também é uma capa que o Alexandre, né, disponibilizou para essa imagem, né, dessa tela, e fiquei encantada, achei muito bonita. A dedicatória do livro é para o pai da Marta, que ela fala, né, em memória, que foi o primeiro contador de histórias. Então, com este livro aqui, nós encerramos assim em grande estilo o nosso 12 livros para 2025. Foi um prazer ler esse livro e estar aqui com vocês todo dia 12, religiosamente, não falhei um dia. Acho que essa organização também, essa disciplina para o projeto me ajuda bastante. E encerro com uma leitura que eu gostei demais. Deixo aqui para vocês nos detalhes aqui na descrição do vídeo, todas as informações e o link para vocês comprarem o livro também. Conta aqui para mim, gostou? Ficou interessado? Já leu? Gostaria de ler? Conta para mim. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante. Fique por aqui, que eu volto logo, não só com a retrospectiva, mas com o nosso projeto para 2026, que já está em pleno vapor, a minha organização. Um beijo, turma!
e até a próxima.